Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Dando sequência à nossa série sobre reencarnação, nós vamos discutir hoje as implicações do dinheiro, a disponibilidade e o uso dos recursos materiais de um modo geral, nas nossas existências passadas, na presente e nas futuras. O Espiritismo responde depois sobre a existência ou não do chamado mal-olhado. Na sequência, nosso quadro das razões dos fatos, nós vamos conhecer o trabalho do Observatório Social de Maringá, no norte do Paraná. Com vocês, a partir de agora, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, estamos iniciando então mais um Diálogo Espírita. O tema livre de hoje, como eu acabei de anunciar, nós vamos falar sobre a reencarnação e dinheiro, os recursos materiais do modo geral. Eu estou aqui na presença, mais uma vez, da Rose Heidman. Olá. E estreando na nossa equipe de trabalho, o Carlos Augusto Parchin. Seja Olá. muito bem-vindo à nossa equipe. Muito obrigado, o prazer é meu. Muito bem. Eu vou direto ao assunto e vou começar lá pela extrema esquerda com o Carlos, perguntando o seguinte. Carlos, o que a reencarnação tem a ver com a disponibilidade ou a falta de recursos econômicos numa determinada reencarnação? Encarnação atual, por exemplo. Bem, nós temos que lembrar da lei de causa e efeito. Quando nós reencarnamos, trazemos os débitos e as conquistas para a próxima encarnação. Em razão do nosso passado, das nossas atitudes, das nossas dificuldades e nosso lidar com o dinheiro e com a riqueza, nós trazemos um conjunto energético que direciona, traz as tendências da próxima encarnação. Nascemos sempre no meio social, econômico, cultural e com a genética que necessitamos para responder à lei de causa e efeito. Então há sim uma relação direta. O uso da riqueza, o uso do recurso, me traz as tendências reencarnatórias com relação a isso e que eu terei que viver passando por essas tendências e construindo a minha nova encarnação, tentando vencer o que eu tive de problema no passado. Significa dizer, Rosa, que a posse ou não da riqueza, porque o Livro dos Espíritos nos fala sobre as provas da riqueza e da miséria, né? A riqueza, até os Espíritos dizem o seguinte, a riqueza quem não a tem já a teve ou a terá. É um grande consolo, né? É um consolo para todos nós aí. Cria uma certa expectativa, não sabe o que. Porque nós queremos a riqueza. Pois é, mas a pobreza muitas vezes é necessária, né? Mas aí eu te perguntaria o seguinte, e a pobreza é um castigo? Pensar em termos de castigo propriamente não tem muito a ver com doutrina espírita. Nós sabemos que a vida, ela nos oferece oportunidade de crescimento. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à elevação, à beleza, à sabedoria, ao equilíbrio das energias. Toda encarnação é um aprendizado. Dizer que alguma coisa é expiação, pura e simplesmente, é castigo, é como se nós estivéssemos reduzindo, empobrecendo a vida. Deus nos permite o que em cada encarnação? As oportunidades necessárias para o nosso crescimento. Se naquele momento é mais útil para nós, é mais desafiador, mais instigante, mais necessário a nossa personalidade, enfrentarmos a privação de recursos, não só econômicos, não só financeiros, mas outros tipos de riqueza que existem e que também podemos usar bem ou mal. Esta é a situação que nós enfrentaremos. Quando nós somos privados de algo que desejamos, o que acontece? Nós normalmente somos levados a refletir o que faríamos se tivéssemos aquele bem, aquele dom, aquele poder. A pobreza, então, nos ensina a utilizar bem a riqueza. É para isso que ela existe. E ela é também, acima de tudo, um desafio para que a alma vença os percalços, se aperfeiçoe, não se conforme, vá à luta e supere a sua condição.
A gente, eu acho que está muito bem colocado, tanto pelo Carlos Augusto, eu chamo de Carlos de Augusto. Como Augusto não, nessa casa. Pela Rose, né, que tem essas implicações de lei de causa e efeito e tal, mas essa visão realmente meio determinista de que erramos, usamos, acontece. Os espíritos são claros nessa colocação de que se uma pessoa teve a riqueza na reencarnação, como ela colocou, a riqueza, o poder, outros talentos, que eu gosto de colocar assim, né, que Deus nos disponibiliza, se a gente usa mal, numa encarnação a gente vai ter que prestar conta na próxima, talvez venha privado daquela condição. Para aprender a usar bem, para valorizar, a riqueza Exatamente. É um valor. Agora, aí vocês já se anteciparam um pouquinho, porque eu ia perguntar o seguinte, Carlos, não é castigo, talvez às vezes expiação, mas pode ser uma aprovação. A riqueza não é um privilégio, quem é rico, mas pode ser uma aprovação para saber se ele não vai ser egoísta, avarento, se ele vai usar bem. Não tenha dúvida. Sempre que nós estamos em oposição à lei natural, ou seja, não transitamos no correto com ela, nós somos opostos à reação. Se a pobreza não foi corretamente vivida, ou a riqueza não foi corretamente vivida, seremos colocados na provação ou no teste com a força oposta, para que possamos construir a nossa síntese, a mudança da nossa vida. Tanto a pobreza pode ser uma necessidade da nossa evolução, como a riqueza também, determinando o caminho que faremos dentro da lei natural. Não, como a Rose colocou bem, não se trata de castigo, mas se trata exatamente de ser submetido às energias que criamos. Como não há o determinismo, teremos que a partir disso construir uma nova vida, enfrentando as diversas dificuldades, os diversos caminhos de aprendizado que a vida nos proporciona. E a riqueza e a pobreza se encaixam nessas necessidades que temos que passar quando não sabemos lidar corretamente com um ou com outro extremo. E aí que a doutrina espírita, né, Rosa, nos traz esse clareamento das situações, nos mostrando dessa maneira muito lógica, muito racional, por isso a gente chama de fé raciocinada. E isso é um grande consolo também, porque se as pessoas estão vivenciando a situação de pobreza, ela vai, com certeza, com esse lastro do conhecimento espírita, ela não vai se revoltar, não vai ser uma pessoa sempre vivendo de queixas e tal, reclamando da vida, do mundo e até de Deus, né? E por outro lado, se ela tiver riqueza, ela sabe que isso é uma situação transitória e que, como a gente frisou, vai ter que prestar conta depois. Agora, eu pergunto para você, seria também o fruto do egoísmo que cria, ou seja, até que grau as desigualdades sociais elas são provocadas pelo próprio homem sem relação com vidas passadas? Mas entendeu o que eu quis? Entendi. Não é fruto propriamente de karma, né? Mas é escolha atual. Na verdade, o processo, né, pelo que o Espiritismo nos ensina, é um processo complexo. Tudo o que nos acontece é fruto da nossa escolha, seja passado ou atual. As circunstâncias nós alteramos todos os dias. Entretanto, nós estamos como que matriculados num currículo escolar de aperfeiçoamento. A prova que nos chega, a dificuldade que nos atinge, ela nos atinge porque nós precisamos dela para progredir, aprender alguma coisa. Quando nós estamos com falta de recursos, o que nos acontece? Normalmente nós usamos mal esse recurso, mas pode ser também um estímulo a que aprendamos pelo valor do trabalho a atrair o recurso que nos falta. Aquilo que nos falta e realmente nos faz sofrer, normalmente o Espiritismo nos ensina, é fruto do mau uso. Nós usamos o bem, os recursos, a riqueza só para nós mesmos, agora precisamos aprender como é sentir a falta daquele bem, a falta daquele recurso. Como é que nós podemos superar isso mais facilmente? Se no passado ou no presente nós não repartimos o pouco que temos, não partilhamos, queremos só para nós, esses recursos vão nos faltar, para que aprendamos como é difícil ficar sem eles. Se nós começarmos desde já a sermos menos egoístas, né? A partilharmos mais os recursos, a
repartirmos o pouco que nós temos e a trabalharmos naturalmente, nós vamos superar a limitação da pobreza, porque ela só vai nos ungir enquanto ela for necessária para o nosso progresso. Se nós aprendemos a usar o pouco que temos para o bem comum, não precisamos mais desse tipo de sofrimento. E nós podemos considerar também que, como sociedade, nós estamos vivendo no nosso mundo com as energias coletivas, com os problemas coletivos. A própria falta da melhoria social, da melhoria da coletividade, da melhoria do nosso mundo, gera injustiças. E como sociedade responderemos por isso também, não apenas com a nossa, com o karma individual ou com a necessidade individual, mas com a falta do fazer coletivo, que também transmite pobreza, que também transmite dificuldades, onde já poderiam haver soluções. Até pelo egoísmo, né? Pelo individualismo de cada um. Esse é o aspecto importante, de a gente não também debitar tudo à reencarnação, às vidas passadas. Muitas coisas são geradas hoje, no aqui e no agora. Então a gente está começando novas ações, estamos, como ela disse antes, refazendo os caminhos. Então muita coisa que existe, digamos, nós estamos no tema riqueza e pobreza, muita pobreza, não é porque ninguém merecia, não é castigo, não é expiação, não é provação. Simplesmente alguém está criando essa desigualdade hoje. E alguém tem que ser vítima dessa situação. Agora, na esteira disso, eu pergunto, porque tem aquela passagem do Novo Testamento de Jesus, que ele usa a seguinte expressão, e daí eu pergunto, é realmente mais difícil, ou até impossível, ou seja, mais difícil um rico entrar no céu do que o camelo passar no buraco da agulha? Como é que fica isso aí, Carlos? Bom, nós temos, para começar, duas possíveis traduções dos ensinos bíblicos que colocam um novo contexto. Antigamente, nas cidades amuralhadas, para impedir a passagem das tropas, havia um estreitamento para que passasse uma pessoa de cada vez e os defensores pudessem guardar sua cidade. Esta passagem era chamada de buraco da agulha e era muito difícil um camelo passar por ela, porque era bem maior que uma pessoa. A segunda, aquela que nós conhecemos muito da doutrina, que a palavra camel se refere também ao fio feito da crina do camelo e que era mais espesso, também muito difícil passar pelo buraco da agulha. De qualquer jeito difícil, né? Muito difícil, mas não impossível. Mas Jesus aí, no caso, ele não condenou a riqueza, né? A riqueza em si não é má. Não. Ela é necessária, inclusive. É necessária. Absolutamente não. Por isso que a palavra não pode ser colocada no radical. Existe uma dificuldade, porque a riqueza tende a gerar egoísmo, Não que seja determinante isso, mas não é essa impossibilidade, não. É uma prova tão difícil quanto a pobreza para ser bem exercida, porque cabe à riqueza gerar progresso, gerar bem-estar, gerar felicidade para os demais. E às vezes o rico esquece disso. Mas não é uma impossibilidade absoluta, não chega a ser tão difícil quanto passar o camelo do buraco da agulha. Agora, Rose, mas agora falando bem especificamente sobre a lei de causa e efeito e reencarnação, o que acontece com esses ricos que não utilizam bem da riqueza? Numa próxima encarnação, aí ele usou realmente mal, ele não foi bem, não soube se conduzir, aí existe algum risco de ele ter realmente uma situação difícil na próxima? Olha, o Espiritismo nos ensina, qualquer recurso mal utilizado, e a riqueza é um recurso precioso, que tem que ser canalizado para incentivar o progresso da ciência, das artes, gerar emprego, que é bem maior que você socorrer um pai de família podendo lhe dar um emprego digno. A riqueza é muito boa nesse sentido, ela tem que existir, tem que ser centralizada. Entretanto, para distribuir em favor do progresso. Entretanto, o que acontece? A pessoa que usa mal um recurso, ela responde por isso. Se ela utiliza aquilo que tem somente para o próprio prazer, fica cega à necessidade alheia, ela vai ter que aprender como é difícil você precisar dos recursos e não ter. E alguém do teu lado tem tudo e deixa você passar fome e não ajuda em nada. A consciência, o despertamento para a solidariedade é uma necessidade. Como é que se faz esse despertamento? Tem que haver consequência difícil para o ato de abuso ao direito alheio, de centralização no egoísmo. Então, aquele que usa mal a riqueza, naturalmente, vai ser privado do necessário até despertar. Vai voltar pobre. Ou
vai ter que aprender, né? Vai Se receber de novo conscientizar. uma segunda chance. Uma segunda chance e esperando estar melhor preparado, em que poderá vencer ou não. Do ponto de vista espiritual, ele desequilibra, como qualquer recurso usado apenas em proveito próprio, desequilibra a própria energia. Muitas vezes passa períodos muito difíceis, desejando auxiliar, vendo o sofrimento alheio e já estando longe do corpo e não podendo fazer nada. Muito bem, então, meus amigos, acho que deu para vocês terem uma ideia, né, do que é a doutrina espírita, qual é a visão que o espiritismo tem a respeito da riqueza, da pobreza, como é que nós devemos enfrentar essas situações aí. Tem também os chamados remediados, né? E eu friso que quando a gente fala em riqueza, não é só aquele milionário, mas as pessoas que têm um pouquinho mais. Então, é todo o cuidado, não é porque ele tem, mas eu não sou rico, então eu vou usar só para mim. Porque isso aqui eu ganhei com o meu trabalho e tal, tudo bem, ótimo, que maravilha. Mas lembre-se, às vezes, mesmo aquele que tem uma situação razoável, mas ele já tem alguma sobra, já tem algum supérfluo, e ele guarda só para si. Então não pensar, eu não sou rico, eu não tenho responsabilidade, eu vou gastar só comigo. Não é bem por aí, né? Então nós ficamos com o nosso tema livre de hoje por aqui, segue a nossa sequência com as nossas perguntas do Espiritismo Responde. Tá ok? Vamos para um breve intervalo e a gente volta depois com os nossos demais quadros. Até lá. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. No Espiritismo Responde de hoje, a questão que nos enviaram é a seguinte: o mal-olhado existe mesmo? Ele pode nos atingir? É uma questão que muita gente até desconsidera, né? Mas é muito relevante. Ela tem a ver com as nossas energias mentais. Muita gente diz, mal-olhado não existe, é besteira, né? A maioria de nós sabe que é relativa a resposta. Entretanto, todos nós conhecemos aquele olhar de secar pimenteira. A pessoa que entra em casa, a plantinha seca, a criança chora, o gato corre, né? E ao contrário, aquela pessoa que entra em casa é um dedinho verde, a planta floresce, a criança melhora, o gatinho aconchega e que tem uma energia positiva. Por que isso acontece? Porque nós, quando pensamos, produzimos energia mental. Não foi à toa que Jesus disse no Evangelho que aquilo que nós pensamos é como se já tivesse acontecido, seja o bem, seja o mal. Quando nós pensamos,
nós produzimos energia que se impregnam em nós e que, eventualmente, claro, atingem os outros também que estão sintonizados conosco. O que acontece com os nossos pensamentos comuns? Eles são como a luz de uma lâmpada. Nós pensamos uma coisa, depois outra, nosso pensamento vaga um pouquinho, pula de um assunto para outro. É como a luz de uma lâmpada que os fótons se espalham no ambiente, ilumina tudo. Quando nós direcionamos os fótons, no laser, por exemplo, a mesma energia de uma lâmpada ou parecida consegue cortar o aço. Então, os nossos pensamentos aleatórios, eles nos influenciam os outros relativamente. Quando nós aprendemos a direcionar o pensamento, somos pertinazes numa ideia, eles produzem uma energia de ação muito mais continuada. Essa energia mental, boa ou má, nos atinge e atinge as pessoas em quem nós pensamos, se elas estiverem sintonizadas conosco. Se nós pensamos no bem, tentamos ser positivos, otimistas, construir o melhor de nós, a nossa energia fica luminosa, alegre, leve, nos traz saúde e beneficia quem nos rodeia. Se a pessoa se detém ainda, no bem apenas para si mesmo, no egoísmo, na inveja, cultiva o rancor, seu pensamento é sombrio e se ela é pertinaz, é um pensamento forte, poderoso, que a atinge e atinge aqueles que eventualmente sintonizam com ela. Isso não significa que o mal olhado por si só exista, mas significa que nós todos somos mentes que vibramos e produzimos energia mental e que eventualmente nós podemos nos impregnar da energia com a qual sintonizamos de outras pessoas. Há lugares em que a gente se sente bem, há pessoas com quem a gente se sente bem, há pessoas com quem a gente se sente mal e ambientes que nos fazem mal. Quando, eventualmente, alguém pensa mal de nós, nos deseja algo de ruim, tem rancor, é um desafeto, pertinaz, naturalmente, se nós reagimos na mesma moeda, nós estamos na mesma faixa vibratória e podemos mergulhar naquele mar de energia ruim. Entretanto, é como poeira, só entra onde tem espaço. Se nossa mente estiver protegida, permeada, cheia de energia positiva, vibrando no bem, não há espaço para a energia mental ruim nos atingir. O nosso desafio é esse. Vibrarmos positivamente, se alguém não nos quer bem, orarmos por essa pessoa, envolvê-la em vibração amorosa e desejar o bem para ela. E aí podemos afirmar com certeza, contra o bem não há mal que resista e o mal olhado não existe para quem pensa no bem. Meus amigos, as razões dos fatos de hoje, nós vamos ver uma seguinte situação. A colunista da revista Veja, a Lia Luft, esses dias ela escreveu a seguinte frase na coluna dela: por que aceitamos tudo com esse jeito de Deus quer assim? E realmente a gente fica pensando, por que nós somos tão conformistas com certas situações, tão resignados às vezes, até demais? Ter paciência, resignação é uma virtude, mas não, acomodação é uma coisa diferente. Então Deus realmente não quer o nosso sofrimento, a nossa solidão, não quer que a gente passe fome, não quer que a gente viva no mundo violento. Deus quer a nossa felicidade. E infelizmente nós não ajudamos. Deus nos ajuda, mas nós não o ajudamos a mudar essa panorâmica, né? Em 2004 surgiu uma ONG, Sociedade Eticamente Responsável, em Maringá, no norte do estado, aqui do Paraná. E 3, 4 anos depois surgiu uma espécie de um braço dessa ONG, né? Um trabalho a mais, que é o Observatório Social de Maringá. E, inclusive, já espalhando as suas atividades aí, não sei bem ao certo, para mais cerca de 3 ou 4 dezenas de cidades que estão copiando o modelo de atuação. E para que serve esse Observatório Social? Ele tem o objetivo de lutar pela transparência e pelo zelo na gestão dos recursos públicos, na conscientização do emprego adequado, dos impostos que todo cidadão paga, né? E pela fiscalização de como, pela eficiência
da aplicação desses recursos. Ela é composta por diversos profissionais, como técnico de contabilidade, engenheiros, estudantes, empresários, funcionários públicos, professores, etc. Então, esse pessoal, eles usam, evidentemente, como uma atividade paralela, trabalho voluntário, e eles procuram a busca de, por exemplo, a lisura nas licitações, tanto em termos de quantidade como de valores. Às vezes as licitações são fraudulentas, eles vão lá, eles inspecionam, verificam, submetem a um exame meticuloso para apontar possíveis falhas. Verificação de estoques da merenda escolar, por exemplo, ou de medicamentos, se está dentro do prazo de validade, se estão devidamente armazenados. Então eles ficam em cima, entre aspas, dos órgãos públicos ou daqueles que recebem os benefícios para usar produtos, né, ou serviços adquiridos com o dinheiro público. Pra vocês terem uma ideia, só no primeiro ano de funcionamento do Observatório Social de Maringá foram economizados aos cofres públicos 9 milhões de reais. Então é muito dinheiro, é muito recurso, que simplesmente iria pelo ralo. Essa iniciativa, né, de participação do cidadão no controle dos gastos públicos, evidentemente que é uma estocada à corrupção. Visa, acima de tudo, porque inclusive naquele município houve muitas denúncias nos últimos tempos de mau uso do dinheiro, de desvio das verbas públicas, como infelizmente praticamente em todo o Brasil, né? Eu já falei que isso foi copiado para vários outros municípios, e o que eu estou tentando passar para vocês? Passar que aquelas pessoas que dispõem de algum tempo, que têm condição, têm interesse, que procurem, porque existe, assim como existe essa ONG e esse trabalho dentro desta ONG, que ela tem um trabalho bem mais amplo, né? Voltado para a educação, para a saúde, de famílias, de crianças, etc., etc. Existem muitas outras instituições, outras ONGs ou não, ligadas a entidades religiosas, assistenciais, etc., que fazem trabalhos semelhantes. Semelhante que eu digo é de dar a contribuição do cidadão para a melhoria da sociedade. Nós não podemos esperar que apenas o governo se autorregule e copiar apenas aquilo que nós temos vontade, mas não temos condições ou temos preguiça, às vezes até, de exercer os nossos direitos. Então, nós temos que ser mais participativos. Nós podemos, em qualquer município, fazer as devidas cobranças, fiscalizar, exigir prestação de contas, exigir que se dê emprego adequado aos recursos que eu pago, que você paga. Isso é cidadania. E a doutrina espírita tem especialmente no Livro dos Espíritos, um capítulo inteiro que trata da lei de sociedade, onde ela coloca o dever que todos nós temos de sermos participativos, de buscarmos a nossa atuação, darmos o nosso contributo e não ficar esperando apenas que os outros façam as coisas. Tá ok, meus irmãos? Então, é apenas um enfoquezinho para a reflexão de que tem trabalho para todo mundo, basta a gente querer, ok? Nosso abraço, fica aqui o nosso convite para o nosso próximo programa. No tema livre nós trataremos da reencarnação e a política, especialmente agora na proximidade das eleições. Não percam e boa semana a todos vocês. Um abraço.